Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar novamente aqui através do canal do pastor Edivaldo Bueno e através dessa plataforma trazer ensinos importantes para a nossa vida e para o nosso cotidiano. Nesta oportunidade tão maravilhosa que Deus nos concede, nós vamos falar sobre a lição de número 6 da classe dos jovens. Lembrando que nós estamos estudando no terceiro trimestre as lições da Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade vamos falar sobre a lição de número 6. O tema desta revista é a razão da nossa esperança e estamos usando as cartas do apóstolo Pedro como base para esses ensinos. E a lição de número 6 tem o mesmo tema, o mesmo título da revista do trimestre, que é a razão da nossa esperança. O texto do dia, que está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3 e o verso de número 15, ele diz assim: Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, o pensamento aqui do texto do dia é que nós devemos nos preparar para responder qual é a razão da nossa esperança. É interessante nós observarmos também a síntese aqui da nossa lição que diz: diante das injustas perseguições, os cristãos devem se preparar para dar a razão da esperança cristã. Então, quando nós lemos o texto do dia e observamos a síntese, nós vamos aprender que, para que nós possamos responder, para que possamos falar qual é a razão da nossa esperança, não é só a teoria, mas nós temos que aplicar a prática também. Por quê? Porque quando nós lemos todo o contexto, né, dessa leitura na carta de Pedro, e o texto bíblico, ele vai pegar da primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 8 até o verso de número 17. Então, quando nós pegamos todo esse contexto, o apóstolo Pedro vai nos mostrar a vida como ela é na prática, no dia a dia. O que o cristão deve fazer e realizar no seu dia a dia, tá? Quando ele tem a razão da esperança dele no coração. Quando ele tem a razão da esperança dele bem centralizada, ele vive de acordo com aquela esperança, então as práticas do dia a dia estão de acordo com a esperança que ele tem. Quero convidar vocês a fazer uma reflexão bem rápida aqui, um raciocínio rápido, que nós, os seres humanos, normalmente nós valorizamos, né? Isso é todo ser humano. Nós valorizamos aquilo que nos traz benefício, né? Todo mundo dá valor naquilo que traz algum tipo de benefício. Isso é óbvio, né? Isso faz parte do ser humano. Ninguém vai valorizar algo que traz sofrimento, ninguém vai valorizar algo que não traz alegria, que não traz algum tipo de benefício, seja benefício físico, como por exemplo o dinheiro, né? Um exemplo bem simples para que possamos compreender. As pessoas só valorizam o trabalho que têm, porque o trabalho que ela tem traz algum tipo de benefício, benefício financeiro, benefício de realizações. Então nós valorizamos porque traz benefícios. Da mesma maneira na vida espiritual, é da mesma forma. Então, quando nós temos benefício, nós damos valor. E é interessante que nós valorizamos aquilo que traz benefício. Então, quando algo é benéfico para mim, eu dou importância. E como eu mostro? Na prática. Por quê? Porque eu invisto tempo, eu me dedico, né? Quando algo é importante para mim, eu dou uma parte do meu tempo, da minha dedicação, do meu esforço, porque aquilo está me trazendo benefício.
Isso também é óbvio e isso faz parte da vida de todo o ser humano. E quando você investe tempo, quando você se dedica, você se esforça naquilo que você está empreendendo esse esforço, vai te trazer a riqueza de conhecimento ou vai te trazer riquezas materiais. Então a pessoa que investe no trabalho, trabalha, se esforça, aquilo vai trazer uma riqueza material, uma riqueza de realizações. Tá? Então, quando nós valorizamos, damos importância, investimos tempo, dedicamos esforço da nossa parte, então isso vai trazer conhecimento para nós, vai trazer alguma riqueza material, vai dar algo para nós, vai nos enriquecer de alguma forma. Então, quando nós temos isso, essa riqueza, esse conhecimento, nós temos condições de compartilhar. Só é possível compartilhar algo aquele que tem algo para compartilhar. Isso também é óbvio. Por que eu montei toda essa linha de raciocínio? Porque é muito importante para compreendermos esta lição. Vamos pensar novamente. Valorizamos. O valor traz o benefício. Tá? Do benefício nós damos importância, investimos o nosso tempo, a nossa dedicação. Isso vai trazer conhecimento e aquele que tem condições de compartilhar. Então, quando nós conhecemos qual é a razão da nossa esperança, nós entendemos que isso tem um grande valor para nós. Aquele que não conhece a razão da esperança não dá valor. E se não dá valor, não conhece os benefícios. Se não conhece os benefícios, não investe tempo. Se não investe tempo, não tem conhecimento. Se não tem conhecimento, não tem como compartilhar. Não tem como viver. Não tem como colocar isso no dia a dia. Então é muito importante, quando nós falamos da razão da nossa esperança, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito forte da razão da nossa esperança, a salvação. Todos nós que cremos em Cristo Jesus, nós aguardamos o dia do arrebatamento. O arrebatamento é o evento mais importante para a igreja. É o evento primordial, é aquilo que nós estamos ansiosos para que aconteça. É o arrebatamento. Então, a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele diz que a trombeta vai soar. O soar da trombeta, ele marca o dia do arrebatamento. Então nós vamos ouvir essa trombeta soando, razão da nossa esperança. Estamos aguardando este dia acontecer, essa bendita esperança. E a Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar primeiro, ou seja, aqueles que morreram salvos em Cristo Jesus, a Bíblia vai restaurar o seu corpo e eles vão ressuscitar para se encontrar com Cristo nos ares. E nós, a Bíblia diz, nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados, arrancados, tirados dessa terra. Então, ó bendita esperança, a razão da nossa esperança. Então, quando nós conhecemos essas verdades bíblicas, tá? Nós conhecemos, por exemplo, que lá no céu, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, né? Os crentes vão passar pelo tribunal de Cristo logo após o arrebatamento. Então, diante do tribunal de Cristo, os salvos, né? Nós vamos apresentar o que para Deus? O nosso serviço que fizemos aqui na terra, a nossa obra, o nosso trabalho. Né? E quando nós apresentarmos para Deus, a Bíblia diz que nós seremos julgados por Cristo. E nós vamos pegar o nosso trabalho, e uma analogia é usada ali, nós vamos colocar como que no fogo, né? E o fogo, ele vai mostrar o valor da nossa obra. Por exemplo, se a nossa obra for de palha, sem valor, vai ser queimada ali no fogo, não vai ter valor nenhum, o fogo vai consumir. Agora, se a nossa obra for uma obra, por exemplo, que tem peso de ouro, né, que tem valor para Deus, ela vai ser refinada, vai ser mostrada, né, vai ter um valor como um valor de uma pedra preciosa. Então, tudo isso, e quando a nossa obra for colocada ali no fogo e mostrar o seu valor, a preciosidade dela, a Bíblia diz que nós vamos receber o galardão, o presente, o prêmio pelo nosso serviço aqui na terra. Ó bendita esperança! Essa é a esperança da igreja. Então,
para valorizar isso, nós temos que conhecer tudo isso. Então, quando você valoriza, porque isso te traz benefício, olha os benefícios maravilhosos que eu pontuei aqui em poucos minutos, né? Da nossa esperança maravilhosa e bendita. Então, quando conhecemos esses benefícios, nós damos importância, investimos tempo para conhecer, tempo para orar, tempo para se aproximar de Cristo e, principalmente, tempo para conhecer a lei de Cristo e colocar em prática no nosso dia a dia. Isso mostra a razão da nossa esperança. Então, quando tudo isso acontece, é muito simples, por quê? Porque quando nós temos o conhecimento, né, da nossa esperança, da bendita esperança que há em Cristo Jesus, o que nós fazemos? Nós compartilhamos. Isso é maravilhoso, tá? Nós temos condições de colocar no nosso dia a dia. E isso é uma coisa extraordinária. É por isso que, quando nós olhamos para a vida de um cristão, né, de uma pessoa que alicerçou a sua vida na esperança das promessas de Cristo e depositou ali a sua fé em Cristo como Filho de Deus, então nós observamos uma mudança radical, uma transformação que não conseguimos compreender. É claro que tem aí a ação do Espírito Santo em nós, o Espírito Santo está agindo em nós, o Espírito Santo está nos despertando, o Espírito Santo está nos mostrando o valor, o Espírito Santo nos dá graça para investirmos o nosso tempo, a dedicação, o esforço. O Espírito Santo nos enche de conhecimento. O Espírito Santo nos dá condições de compartilhar. Como eu disse, quando a nossa vida está alicerçada em Cristo, né, e nós nos transformamos através da lei de Cristo, do sacrifício de Cristo e das promessas que estão em Cristo Jesus, e pontuamos aqui algumas delas, como a esperança do arrebatamento, desse evento que nós aguardamos, quando nós alicerçamos a nossa vida, somos transformados, então está em nós o conhecimento da salvação. Está em nós o conhecimento dessa esperança bendita, né, que nós temos. Então nós temos condições do quê? De compartilhar isso. E isso que é extraordinário. É quando nós nos enriquecemos e temos condições de compartilhar aquilo que nós temos. E nós vemos isso acontecer na pessoa de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo, ele se fez carne, se fez homem, esteve entre nós, né? A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, né? Ele sofreu todas as tentações que o ser humano pode passar, Cristo sofreu, porém sem pecado. Então a Bíblia diz que hoje, diz isso lá em Hebreus, no capítulo 4, ela diz que Cristo tem condições do quê? De ser o nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque ele tem condições de se compadecer das nossas dores, né? Das nossas aflições que são causadas pela natureza de pecado. Então Cristo ele tem condições de interceder por nós diante de Deus, não é por causa do seu amor, claro, mas porque ele também enfrentou tudo o que nós enfrentamos. Então ele sabe as dificuldades, a luta, a dedicação e o esforço que nós temos que ter. É por isso que o Espírito Santo tem que habitar em nós, porque senão é impossível. É só através do Espírito de Deus que conseguimos. Então, é por isso que ele intercede, ele tem condições de interceder, porque ele esteve aqui, ele esteve na nossa pele, ele passou pelo que passamos. Então, hoje ele tem condições de interceder por nós, de nos ajudar, de estar diante de Deus intercedendo pelas nossas fraquezas. Então, essa linha de pensamento, ela tem que ser aplicada na nossa vida também. Porque quando nós entendemos o valor da nossa esperança, quando nós nos dedicamos, adquirimos conhecimento, né? Nós temos condições do quê? De nos compadecer também, ou seja, de se colocar no lugar do outro, de ter misericórdia do outro, para que possamos viver em harmonia, em comunhão no nosso dia a dia, para que possamos compreender a fraqueza dos outros, a nossa própria fraqueza, para que possamos viver em harmonia. Então isso é muito
importante. É por isso que a síntese que nós falamos aqui, ela diz assim, ó, diante das injustas perseguições, os cristãos devem se preparar para dar a razão da esperança cristã. Então isso é se preparar, é valorizar as promessas de Cristo com relação à nossa salvação. E valorizando, você vai seguir essa sequência de raciocínio que nós mencionamos aqui e você vai ter condições de compartilhar, ou seja, para viver isso no dia a dia. Então é muito importante nós gravarmos essa introdução para que possamos compartilhar isso com os nossos alunos, essa linha de pensamento, para que eles possam entender a importância de conhecer os valores de uma vida cristã. O ponto 1 da nossa revista, é bom a gente pontuarmos, não vou focar aqui em ler, enfim, porque a ideia aqui é um subsídio, né? É uma linha de pensamento. Depois o professor lê com calma, o professor lê, relê, procura aí trazer a iluminação que você vai ter dessas leituras, enfim. Mas o ponto 1 da nossa revista, ele diz assim, as qualidades da vida cristã. Então, quando nós adquirimos esse conhecimento para compartilhar, então nós vamos o quê? Nós vamos ter qualidade na nossa vida cristã. Um crente de qualidade, né? Quando ele conhece os benefícios da esperança que há em Cristo Jesus. Ele vai ter qualidade na sua vida cristã. Então, o primeiro tópico ele fala da unidade cristã. Então, a primeira qualidade, qual que é? A união. Só que é uma união não aonde todos são iguais, né? É aonde todos têm o mesmo objetivo, é aonde todos têm a mesma lei. Mas fato é que são pessoas diferentes, pensamentos diferentes, né? São pessoas que têm culturas diferentes, vivem em ambientes diferentes. Então, é uma união na diversidade. E isso nós enxergamos dentro da igreja. Dentro da igreja tem uma quantidade grande de pessoas, diversas mentes, diversos pensamentos, diversos pontos de vista. Só que tudo isso tem que estar unido, né? Isso é a beleza do cristianismo. Ele pega uma diversidade de culturas e pessoas, mas pelo poder da palavra consegue unir, e isso é maravilhoso. Quando nós lemos lá, que isso faz parte da leitura bíblica em classe, o capítulo 3 da primeira carta de Pedro e o verso de número 8, ele diz assim, olha, e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Então, olha que coisa interessante. Sede todos um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, misericordiosos e afáveis. Então, é o mesmo sentimento, né? Que sentimento é esse? É que vem através da palavra, é que vem através do Espírito. É o valor que nós entendemos nisso tudo. E por enxergarmos valor, nos esforçamos para conhecer e viver aquilo que nós valorizamos, porque traz benefícios para nós, benefícios maravilhosos, como nós falamos aqui. Então, todos, ele diz assim, ó, sede todos, ele não está falando só alguns, ele não está falando obreiros, ele não está falando jovens, ele não está falando os adultos, ele está dizendo, sede todos no mesmo sentimento, amando os irmãos, misericordiosos e afáveis. Só é possível seguir esse versículo do jeito que está aqui, quando nós damos valor ao cristianismo, ao que Cristo fez por nós, quando nós valorizamos Cristo, porque isso vai trazer benefícios, isso vai trazer conhecimento, nos vai fazer entender a importância para nos dedicarmos, e aí nós vamos ter condições de compartilhar. Compartilhar o quê? O amor ao irmão. Compartilhar o quê? A compassividade. Compartilhar o quê? A misericórdia. Tá bom? E aí nós vamos ter condições de ter qualidade na vida cristã. Uma outra coisa que a nossa revista fala na qualidade da vida cristã é o quê? Simpatia e perdão. Então,
essa simpatia que a revista menciona aqui não é o fato de ser simpático, de ser agradável somente, mas a simpatia que ela coloca aqui, a ideia, depois os irmãos leem com calma, mas a ideia é de se colocar no lugar do outro, tá? E isso é um exercício muito importante para o crente que valoriza os benefícios que há em Cristo Jesus. É tentar se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é muito importante, porque você não vai correr o risco de ser um crente que fica somente julgando, criticando as atitudes e ações do próximo. Então, quando você se coloca no lugar do outro, olha, eu sei o que ele está passando, eu sei que não é fácil, já vivi situações semelhantes. Olha, não é muito fácil o que ele está enfrentando, então eu tenho misericórdia, eu tenho condições de me colocar no lugar da pessoa. E aí, ao invés de julgar, ao invés de colocar, de afastar, né? Ao invés de manter distância, eu vou me aproximar para tentar ajudar. Um exemplo muito bonito disso, irmãos, é quando nós pregamos o Evangelho, mas nós não pregamos o Evangelho simplesmente porque na Bíblia diz que nós temos que pregar. É claro que isso faz parte da lei, né? É claro que isso faz parte da lei que eu digo, a lei da graça. Nós compreendemos que nós prestamos esse serviço para Deus, para que naquele grande dia possamos ser ou receber o galardão. Mas nós não vamos simplesmente pregar o Evangelho por pregar, por simplesmente fazer um serviço, simplesmente achar que a mecânica da coisa, eu tenho que fazer pronto e acabou. Isso é como palha para Deus, vai ser queimado diante do julgamento do trono de Cristo. Não que vamos perder a nossa salvação, não é isso que a Bíblia fala, mas as nossas obras vão ser julgadas. Então, se você faz por fazer, se você faz por obrigação, se você faz por imposição, não tem valor para Deus, é como palha, o fogo vai queimar. Mas quando você se coloca no lugar do pecador, olha, eu estou vendo uma pessoa sem Jesus e estou vendo que ela está indo para o inferno. Eu não quero que ela vá para o inferno, eu quero dar a mão e tirá-la do inferno e colocar ela no céu. É misericórdia, é se colocar no lugar do outro. É isso, essa simpatia que nós aprendemos aqui quando nós conhecemos a razão da nossa esperança. Eu me coloco no lugar da outra pessoa. Isso é uma virtude maravilhosa. Fala também do perdão, né, que devemos perdoar. Tudo isso faz parte da qualidade da vida cristã. Como é importante perdoar o próximo, faz parte do nosso dia a dia. E o próprio Jesus diz que nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias, tá bom? Ele usa até uma hipérbole dizendo que por dia devemos perdoar 70 vezes 7. É claro que ninguém precisa de perdão tantas vezes por dia, né? Mas Jesus disse que devemos perdoar o próximo quantas vezes forem necessárias. Isso faz parte da qualidade da vida cristã. E nós só podemos compartilhar isso se nós temos isso para compartilhar. Ninguém compartilha perdão se antes não foi perdoado. Então entenda, você foi perdoado por Jesus, se vista desse perdão e aí você vai ter condições de perdoar. Entenda, Jesus se colocou no seu lugar. Tá? Jesus se colocou no seu lugar. Então hoje você tem também condições de colocar-se no lugar de outro para ter misericórdia. Bom, um outro ponto que ele fala da qualidade da vida é guardar a língua. Irmãos, isso é importantíssimo, né? Às vezes a pessoa não sabe o peso de uma palavra, mas fato é que com uma palavra podemos matar uma pessoa. Não matar fisicamente, mas matar na alma, matar no espírito, matar no sentimento. Então nós devemos ter um cuidado muito grande com isso, e o próprio Cristo nos ensinou isso, quando ele diz que um dos mandamentos é não matar, não matarás, não é um dos mandamentos de Deus. Cristo trouxe a luz para esse entendimento, porque às vezes a pessoa está pensando só no físico, no corpo, né? Então acha que matar é só quando você tira a vida de alguém. Mas matar também pode ser com palavras, porque você pode matar o sentimento, você pode ferir a alma. Então devemos tomar um cuidado muito grande com a nossa língua, o que nós falamos. É necessário falar, é necessário criticar, cuidado com fofoca, com murmurações. Então, a qualidade da vida cristã, ela traz o quê? Ela traz uma pessoa
centrada, ela traz uma pessoa equilibrada, que pesa a palavra, que sabe o que fala. Então tudo isso faz parte da vida cristã. Então, meus irmãos, é muito importante compreendermos isso para que possamos entender o valor que tem a esperança que nós aguardamos em Cristo Jesus. O ponto 2 da revista, ele diz a questão do sofrimento. O sofrimento do justo, o problema do sofrimento, tudo isso está no ponto 2 da nossa revista. E diz também, Deus sabe que nós sofremos. Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui que nós vamos compreender isso com facilidade. Vou usar o exemplo de Jó. Jó, os irmãos conhecem toda a história, um homem rico, próspero, com uma família linda, cheio de bênçãos. Porém, um dia o diabo, ele desafiou Deus dizendo que Jó, né, só era fiel a Deus por causa da chuva de bênçãos que era derramada sobre a vida dele. Um homem próspero, família abençoada, rico, sem problemas, né? Mas a Bíblia diz que era um homem fiel a Deus. Então, o diabo, ele olhava para Jó e ele via Jó para o lado de fora, né? Ele via Jó, porque o diabo não tem condições de olhar dentro de nós, só Deus tem esse poder. O diabo não tem condições de ver a nossa mente, de ver a nossa fé, a força da nossa fé. Ele vê o que está fora, o diabo vê o que está fora. Então ele olhou para Jó e falou, só é fiel por causa das bênçãos, por causa da riqueza, porque olhava Jó somente pelo lado de fora. Interessante que não foi o diabo que teve essa visão, a própria mulher de Jó, porque ela diz para amaldiçoar o Deus que ele servia. Claro que a mulher de Jó estava sendo misericordiosa porque estava vendo o sofrimento de Jó, mas ela estava vendo também o lado de fora, só estava vendo o sofrimento, a angústia, a dor. E aquilo trouxe sofrimento a ela. Então ela entendeu que a morte era melhor do que aquilo, para ele parar de sofrer. Mas ela estava olhando somente o exterior, o lado de fora, porque ela não tinha condições de ver dentro. Também os amigos de Jó. Os amigos de Jó julgou ele, os 3 amigos, por quê? Porque estava olhando o lado de fora. A linha de pensamento dos amigos de Jó era, se tinha tudo, hoje não tem nada porque Deus tirou tudo, é porque está em pecado. Então, essa era a mentalidade dos amigos de Jó. Então o diabo, a mulher de Jó e os amigos de Jó olhou o que estava fora, olhou o exterior e com isso emitiu julgamento sobre a vida de Jó. Por que Deus ele investiu em Jó? Porque diferente do diabo, da mulher e dos amigos, Deus enxerga dentro, né? Deus vê o que está dentro de nós. Então, Deus sabe o que cada um pode suportar. Deus vê a nossa força. Então, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que o crente, ele sofre sim. Ele sofre por quê? Porque nós andamos na contramão deste mundo, nós andamos na contramão da lei do diabo, da lei do mundo, da lei da carne. Então é óbvio que isso vai trazer o quê? Sofrimento para nós. Mas fato é que Deus é o único que enxerga o que está dentro de nós. E Ele nos capacita para vencer todas as tribulações. Ele nos capacita para vencer todas as tentações. Deus ele vê dentro de você e Deus tem condições de te dar força e capacidade para vencer as tentações, os sofrimentos e os problemas da vida, porque Deus sabe o que está dentro de nós. E Deus coloca fé, amor, esperança para que possamos viver uma qualidade na vida cristã. O ponto 3 da nossa lição, ele diz, defesa da nossa esperança. Então, eu finalizo aqui e eu volto, né, que é importante para que você guarde o foco desse subsídio, dessa aula, eu volto aqui no que falamos no início. Por quê? Porque eu disse que nós só valorizamos aquilo que traz benefício. Então, aquilo que traz benefício, nós damos importância. Se damos importância, investimos tempo, dedicação e esforço. Se investimos tempo, dedicação e esforço, nós temos o quê? Conhecimento. Adquirimos conhecimento por nossa dedicação. E se nós temos conhecimento, nós temos condições de compartilhar para ter qualidade na nossa vida cristã. Mas fato é que também nós temos condições
de defender a nossa esperança. Então, nós vamos ser nós vamos ser pessoas com uma apologética, né, cristã, ou seja, nós temos condições de defender o evangelho que vivemos. Por quê? Porque nós temos conhecimento. Nós sabemos que a salvação que há em Cristo é maior que o desemprego, nós sabemos que a salvação que há em Cristo é maior que as tentações, é maior que as dificuldades, é maior que as doenças, são maiores do que tudo o que este mundo pode nos oferecer, as aflições e perseguições que possamos passar neste mundo. Então, nós temos conhecimento para defender a nossa fé. Então, aquilo que está, por exemplo, no verso 14 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, que diz assim: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois vós bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Ou seja, sois bem-aventurado, mais do que vencedor, alegria completa, mesmo passando por sofrimento, mesmo padecendo perseguições. Nós somos bem-aventurados por causa da nossa esperança. E aí o verso 15, e eu encerro com ele esse pensamento, que é o texto do dia, ele diz assim: antes santificai a Cristo, ou seja, prática, esforço, dedicação, porque conhecemos o valor. Santificai a Cristo em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Meus irmãos, que lição maravilhosa que você, professor, tem condições de transmitir neste domingo para os alunos. Então, trouxe aqui algumas linhas de pensamento, somente subsídios, ponto para você refletir, e eu creio e espero que Deus possa lhe abençoar através dessa aula, e você, como professor, possa ter condições de abençoar aí também os seus alunos. Encerro aqui, que Cristo vos abençoe, que Deus ajude vocês e que Cristo nos dê uma nova oportunidade para estarmos juntos. Um grande abraço, fique na paz do nosso Senhor.